Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Exponencial. Eu sou o Matheus Winkler, sou médico e também sócio aqui de Exponencial. Vocês provavelmente me veem mais no Instagram, mas agora estaremos em alguns episódios e eu tô com uma convidada aqui muito especial que eu conheço já há alguns anos e vi trilhar o caminho de desenvolvimento desde o momento em que ela era pequenininha até ela se tornar a rainha do emagrecimento em Sorocaba. Com vocês, a endocrinologista Marcela de Lolo. Nossa, obrigada por esse. Primeiro, obrigada pelo convite aí, pela apresentação e esse título. Tô até agora me questionando, né, se estou à altura, né, de ser rainha, né? Mas vamos lá, eu vou assumir então essa autoridade de rainha. Eu acho que os teus pacientes já conferiram para ti essa autoridade e Ai, entra no maravilhoso. primeiro ponto que talvez gente que está escutando em casa, quando eu falo a rainha do emagrecimento, a pessoa já pensa, não, isso aí, pera, não é medicina. E vamos lá, dando uns passos para trás, você é endocrinologista raiz, que faz as Perfeito. coisas certinho, com uma boa formação, e você mesma já foi uma pessoa que teve, assim, suas lutas com um título de dizer, por exemplo, eu trabalho com emagrecimento. Mas no Uhum, fim, o paciente muitas vezes está buscando emagrecimento. Né? perfeito. E é aquela coisa que a gente estava conversando antes, que é Uhum. você vai vender para o paciente o que ele quer e vai dar para ele o que ele precisa, e assim você consegue gerar valor. Qual que é a tua visão hoje sobre esse título de rainha do emagrecimento? Perfeito. Não, gostei do meu título. Eu acho que o que você falou é muito válido, assim, né? A gente que vem de uma formação que é uma formação excelente, mas uma formação muito tradicional, muito raiz, né? Então, eu fiz endocrinologia na USP em Ribeirão, né? Um centro de referência, um centro extremamente tradicional e que é muito focado em coisas altamente especializadas, altamente complexas, questões raras, né? E a gente conversou disso também, que muitas vezes durante a residência, né, a maioria das vezes durante a residência, a gente não vive a realidade que a gente vai viver depois do nosso trabalho, né, como especialista. E aí, depois que eu terminei a residência, ao longo dos primeiros anos ali, eu comecei a perceber mais o que realmente, né, quais eram as demandas dos pacientes que me procuravam. E a gente sabe que a questão e eu converso muito isso com os pacientes, né, que a questão do sobrepeso e da obesidade hoje é mais da metade da população do mundo, né. Eh, mas muitas vezes, quando a pessoa tá nesse papel de, poxa vida, tô reconhecendo essa dificuldade, preciso perder peso, isso tá me impactando na minha rotina, o que ela vai procurar é o emagrecimento. Ela não vai procurar diretamente. A maioria das pessoas não pensa, eu vou fazer um tratamento para a obesidade. Elas pensam, eu preciso de ajuda para emagrecer. Né? Então, eu acho que quando a gente entende o nicho ali que a gente quer trabalhar, a gente tem que ser muito claro e muito intencional na forma que a gente fala também. Então, não é um emagrecimento no sentido, né, que às vezes os médicos que ouvem podem estar pensando, né, nossa, mas isso é picaretagens, né, vender protocolos high ticket que não tem, né, evidência científica nenhuma e podem trazer às vezes mais prejuízo do que benefício. Não, não é isso. Mas é sobre realmente deixar claro na comunicação aquilo que o paciente está buscando e daí, através do nosso conhecimento, da nossa especialidade, realmente dar o que ele precisa. Então, que é um tratamento, sim, baseado em evidência científica, mas com todo aquele acolhimento, aquela proximidade que o paciente também quer, né? Sim, eu acho que tudo isso que tu falou é extremamente importante e qualquer médico que está escutando pode se identificar um pouco, Uhum. porque a gente tem as nossas crenças ali da formação, a forma que a gente vê o mundo, a gente fica numa coisa mais quadradinha, esperando que o mundo real vai ser aquilo, mas o mundo real é diferente, né? Então a gente tem que Sim. entender nesse processo como que a gente vai se posicionar até para que a gente possa ocupar um espaço no mercado e de fato tá gerando valor para os pacientes. Só que se a gente fica muito nessa caixinha tradicional às vezes, não tem a leitura de mundo, a gente se torna aquele excelente profissional trancado dentro do seu quarto. Então, não adianta ser o melhor do mundo se você está restrito ali no teu quarto. E se você olha os dois nomes diferentes, trato obesidade versus emagrecimento saudável, assim, é muito mais marketável, não sei qual é a palavra, é muito mais fácil você vender ideia para o Uhum. paciente do emagrecimento saudável do que trato obesos. Sim, e a questão de ser mais fácil de vender é porque as pessoas se identificam mais. Essa é a questão, né? Porque às vezes, né, marqueteiro e tal. Sim, mas o marketing, ele precisa primeiro conectar.
Então, com o que a pessoa se identifica, né? Ah, eu quero tratar minha obesidade ou eu quero emagrecer? A pessoa se identifica com eu quero emagrecer. Então, a Certo. gente tem que ir por ali. E o paciente, o paciente não, o médico tem muita dificuldade com essa questão de parecer marqueteiro. Teve todo um movimento de que quem foram os primeiros médicos a ocupar espaço nas redes sociais foram pessoas assim que eram mais assim picaretagem mesmo, era um perfil diferente. Só que a gente chega num nível de digitalização que todo mundo tem que estar em alguns locais, canais de aquisição de cliente. E a gente tem que enxergar isso como oportunidades de a gente educar e trazer conteúdo de qualidade para os pacientes. E eu sei que tu passou por fases na tua carreira até chegar no momento que tu tá, que eu brinquei rainha do emagrecimento, mas até depois vou pedir pro pessoal olhar teu Instagram, porque é uma aula a forma como você se posicionou. Eu sei que não foi de um dia para o outro. Sim. Qualquer paciente que cai ali no teu Instagram entende o que você faz, se identifica e já começa a construir um relacionamento contigo antes mesmo da consulta. Só que você se formou num lugar, USP Ribeirão Preto. Nossa, cara, é referência de endócrino. Deve pegar cada caso bruxo de um monte de doença complexa e aí a gente fica assim, achando que eu vou mostrar para o mercado essa minha qualificação. Vou deixar lá no meu Instagram. Primeira coisa vai ser endocrinologista pela USP Ribeirão Preto. E aí eu vou querer tratar só essas coisas ultra complexas, só que às vezes a pessoa faz uma formação num local assim e ela retorna para uma outra cidade onde não tem nem esse número de pacientes de doenças complexas. Eu lembro que na Unifesp a gente roda no ambulatório de endócrino dentro da medicina esportiva. E tinha um ambulatório de neuroendócrino, que era assim, as doenças mais complexas de entender que eu já vi na face da Terra. Era extremamente complexo. Não, muito complexo, eram uns negócios malucos, e tinha que ver um monte de hormônio, cara, aquelas síndromes, nem... Cara, eu não entendia nada disso, eu ficava viajando, assim. E aí a pessoa acha que vai ver isso no mundo. Sim. Quando não. E aí, pra ti, quando tu sai da USP Ribeirão Preto e começa a tua carreira, como que foi se deparar com o mercado? Eu tenho muito orgulho, né, da minha formação e tudo, mas a grande questão é que a maioria das pessoas que procuram médico hoje não é a primeira coisa que eles vão olhar, né? São poucos os pacientes que vão, nossa, eu vou olhar o currículo do médico, eu vou consultar. Geralmente isso é coisa que nós médicos fazemos, né? Então, ele pode até saber se você foi bem indicado, se outra pessoa, né? Às vezes ele conhece outra pessoa que consultou com você, ele vai querer saber como foi a experiência. Então, ele quer saber mais sobre você, mas não necessariamente tua formação técnica ali, né? Acho que esse é o primeiro ponto. E assim que eu terminei ali a residência e comecei a atender, no início a gente fica, né, esperando que vai resolver todos os problemas mais complexos. Então, a questão da neuroendócrino que você falou, isso eu já tinha uma noção, né? Porque a gente tem... Poxa vida, é raro, né? Então, vamos encarar a realidade. Mas, por exemplo, eu gostava, que nem eu tava te contando, no início, ainda gosto, mas no início o que mais me deixava feliz era quando vinha aquele paciente com diabetes super complicado, descontrolado, tinha que fazer manejo de várias áreas, e era isso que me encantava. Só que eu comecei a perceber que na prática, no consultório particular, esse não era o paciente mais comum. E mesmo quando esse paciente vinha, muitas vezes ele não dava seguimento. Às vezes, pode ser um paciente que às vezes não tem um nível de consciência tão importante a ponto de querer, vamos dizer assim, investir em resolver aquele problema dele. Além do que, também é um paciente que, por exemplo, esses da neuroendócrino, como você vai conduzir um paciente desse num consultório particular sozinho? Esse paciente precisa de uma equipe multidisciplinar, esse paciente precisa de neurocirurgia, né? Então, além disso, essas coisas muito específicas, elas vão para um centro de referência, né? Então, o que eu comecei a perceber mais na prática, que as pessoas procuram mais o endócrino particular para perder peso, né? Como eu comentei, né? A gente tem uma estatística de, assim, bilhões de pessoas com esse problema. Então, é algo extremamente comum, é algo que não é fácil de se resolver, porque se fosse, a gente não teria tantas pessoas com esse problema, né? Ao contrário do que falam nas redes sociais, né? Ah, mas né, é fácil perder peso, né? É só fechar a boca. E ao contrário também do que os outros, às vezes, eu vejo outros endócrinos falar assim, nossa, mas você vai nichar em obesidade, tá todo mundo já fazendo isso.
né, temos 2 pontos aí. Primeiro, não é simples. Se fosse simples perder peso, todo mundo já teria resolvido. Não conheci até hoje um paciente que, você falar assim, você quer perder peso? Eu vou te dar um caminho fácil, simples, seguro. Eu falo assim, não quero. Não, todo mundo quer. Às vezes as pessoas talvez não queiram enfrentar as dificuldades, talvez tenham receios, né, tenham inseguranças, mas todo mundo quer. E outro ponto é um nicho gigantesco. Então, às vezes, quando eu ouço de outro endócrino que, já tem muita gente fazendo isso, sim, mas existe uma demanda gigantesca. Acho que não vai ter médico suficiente para atender essa demanda. E não só endócrino, mesmo outros especialistas que podem atender essa demanda. E aí fui percebendo também que eu tinha bastante habilidade em lidar com esse paciente. Porque o paciente que está ali precisando perder peso, né, que tem um sobrepeso, que tem uma obesidade, ele tem um desafio de mudança de comportamento. Não é um desafio só de escolher a melhor medicação, né? Tem, claro, um desafio técnico que a gente, né, se estuda para isso, mas tem o desafio da mudança de comportamento, da construção de hábitos, da motivação. Então, é um paciente que ele precisa de mais tempo, ele precisa ser ouvido. É um paciente que ele valoriza muito essa troca, né? De trocar com você as dificuldades que ele teve, você orientar, você está disponível para quando ele tiver novas dificuldades. Então, toda essa questão do acolhimento é muito importante nesse nicho. E daí eu fui percebendo que tinha uma demanda grande do mercado, que não é totalmente atendida, e que eu conseguia fazer bem aquilo. Eu tinha feedbacks bons dos pacientes nesse sentido. E aí é muito do que vocês falam na exponencial também, né? De colher os dados. Uhum. Então, eu sabia porque eu colhi os dados. Então, eu sabia o nível de satisfação desses pacientes. Eles me deixavam comentários, me avaliavam bem. Falei, então, acho que é um caminho por aí. Legal. Eu vejo que tu fez muitas coisas de forma bastante inteligente e tu foi muito intencional. Claro que tiveram aprendizados no processo e tu também soube ter essa leitura e isso falta em muitos médicos. Então, por exemplo, você terminou a residência, primeiro ano você ficou atendendo, já começou particular um pouquinho, onde pintava um paciente que outro, já foi atendendo um vínculo SUS, convênios. No segundo ano você pensou, pera, o que eu quero? Quero ir mais para o particular. Largou os convênios, ficou ainda no SUS e no particular. No terceiro ano, já foi 100% só para o particular, parou de sublocar a clínica, começou tua própria clínica, o Instituto Levier, pôde montar uma equipe. E aí, em todo esse processo, você foi se tornando uma pessoa que conseguiu agregar mais para esse público que você enxergou. E eu vejo muita gente falando isso, já tem muita gente nessa área, isso já é saturado. Só que as pessoas não param para, às vezes, escutar os pacientes, conversar com eles, cara, quais as dificuldades que tu já teve com outros profissionais? Porque o que você tem, Marcela, não é só uma boa formação médica, você teve que adquirir outras habilidades que você foi buscar por fora, você foi buscar como que eu melhoro a adesão do meu paciente, como que eu melhoro a comunicação com o meu paciente, como que eu trago alguém para minha equipe que vai poder fazer ele ter um resultado melhor. Então, você olhando para isso, você foi querendo cada vez mais entender essa persona e falar através de como a persona fala e não de como o mediquês fala. E acho que isso foi um grande ponto de virada e assim é um processo teu que você é uma pessoa intencional, mas muitos colegas médicos não têm essa intencionalidade. E aí eles acham justamente que em algum momento a coisa vai acontecer e vai virar. E não se movem, muitas vezes. Eu acho que tem 2 pontos que você falou. Primeiro, o ouvir o paciente. Então, por exemplo, o paciente procura para perder peso. Quais foram as dificuldades que ele teve ali? Beleza, eu vou ouvir. Muito provavelmente, ele já tentou. Mas na maioria das vezes, eu não sou a primeira endócrino dele. Então, uma coisa que eu fazia um pouco no começo, que hoje em dia eu sou cada vez mais intencional, e aí, como é que foi o tratamento que você fez contra o endócrino? Foi assim, 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 usei tal medicação, eu tive essa dificuldade, isso aqui. E aí, muitas vezes eu pergunto, depois, claro, de estabelecer uma conexão ali com o paciente e tal, já estamos ali, vamos dizer assim, ele já tá à vontade. Eu falo, posso te perguntar uma coisa? Por que você decidiu marcar comigo e não voltou no mesmo profissional que você fez o tratamento outra vez? Porque às vezes eles falam, nossa, eu tive um resultado legal, perdi peso. É que depois de um tempo eu reganhei e tal. Por que você não voltou? Porque aí tem pistas assim, né? E não só do que você pode trazer de diferencial, mas do que o paciente espera também. Então,
Eu não voltei. Um motivo. Eu não voltei porque eu fiquei com vergonha, porque eu reganhei peso. Um motivo muito comum. É um motivo do paciente. Beleza? Isso eu tenho que trabalhar nele. Falar, olha, aqui a gente vai fazer um combinado, você vai voltar mesmo que não aconteça tal resultado, é normal. Se não der certo com essa linha de tratamento, tem outras opções, alinhar a expectativa. Às vezes ele pode falar, nossa, sabe o que aconteceu? Eu comecei o remédio, eu até perdi peso, mas eu passei muito mal. E daí, eu não sabia o que fazer. Daí eu mandei mensagem e ele não me respondeu. Teve uma, é a semana passada que me falou assim, então, sabe o que aconteceu, doutora? Eu comecei um remédio, aí eu desmaiei no meio do mercado. E eu mandei mensagem pra médica, ela me falou que é normal, que isso podia acontecer, juro por Deus. Então, assim, olha só, ela já era um nível a mais, então ela tinha o contato da médica ali, então, né, mas ela não encontrou alguém que realmente estava preocupada, primeiro que não é normal, óbvio, né, mas que estava realmente preocupada em acompanhar esse processo. E alguém que desmaia e que manda uma mensagem para sua médica, ela não quer ouvir isso pode acontecer. Isso pode Pelo acontecer. menos assim, posso te ligar, vamos conversar. E aí conversa com a pessoa, entende como foi, entende se teve Sim. algum sintoma. E aí pode chegar ao ponto de dizer, não, com as medicações que a gente está usando, pode acontecer isso sim. Uhum. Pelo jeito aqui a gente conseguiu descartar já algumas coisas que me preocupariam. Tá Uhum. tudo tranquilo, tudo certo, Sim. mas vamos fazer assim. Volta aqui no consultório para eu te ver na próxima semana. Assim, esse tipo de coisa fideliza um paciente, né? Pois é, então, você perguntar, né, o que aconteceu? Agendou particular contigo, já tinha passado antes no convênio e ficou insatisfeito. O que aconteceu? O que te deixou insatisfeito no convênio? Foi muito rápido. Não sei o quê. Pronto, são pontos ali para você, né, prestar atenção. Hoje, por exemplo, na clínica, eu tenho nutricionista. As pessoas às vezes ficam meio assim, não, doutora, mas não quero passar com nutricionista, eu já passei com várias. Não gosto de nutricionista. Por que você não gosta? O que aconteceu? Para entender, né? Por exemplo, no caso de outro profissional. Não, essa questão que ela teve, realmente, a pessoa que eu tenho aqui faz isso diferente. Eu vou explicar para ela. Ou não. Ela não ficou satisfeita porque ela esperava um resultado que é fora da realidade. Pode acontecer também. Olha como isso é rico que tu está falando. Hum. Isso daí, toda empresa séria faz estudo de mercado. E quando Uhum. faz estudo de mercado, tu estuda os concorrentes, os potenciais concorrentes, outros players, mas você também estuda o público-alvo. E se faz pesquisa com o público-alvo. Então, antes de Sim. lançar um produto, se pesquisa se tem o interesse por isso, como é, Uhum. como é que foi. Quando o paciente está dentro do teu consultório, tu faz essa pergunta, por que comigo e não com outra pessoa? Ou se já acompanhava Uhum. com alguém, por que não voltou com esse outro alguém? Essa pessoa vai te dar essas pistas que você falou, Sim. que vão te ajudar a, no fim, fidelizar mais esse paciente. E quem mais vai se beneficiar no fim vai ser o próprio paciente. Porque às Uhum. vezes, por causa de uma questão, como por exemplo a que tu falou, eu fiquei com vergonha de voltar porque eu ganhei peso de novo. Bom, você sabe que essa paciente ela pode perder peso contigo e também ganhar de novo. Sim. Mas aí já é o momento de falar, olha só, minha querida, super normal isso e eu entendo, a vida é assim, acontece altos e Uhum. baixos e direto tenho pacientes minhas que ficam constrangidas por isso e desistem. Já quero te falar assim, desde o início, que comigo não quero que você tenha esse constrangimento nunca, Uhum. porque eu tenho muitas pacientes que têm os seus percalços, falam comigo, ganharam peso, algumas até falam, doutor, achei que você ia brigar, e elas Uhum. voltam e aí elas têm resultado. E Uhum. quando a pessoa não volta, ela abandona. Então, eu tô aqui contigo para isso. Então, tu pegou ali uma dor da pessoa, uma dor Sim. da jornada dela, e tu já entendeu como que eu posso amarrar a comunicação com essa pessoa Uhum. para já quebrar objeções que possam fazer ela falhar no Perfeito. percurso do tratamento dela. Sim. Só que no momento que você faz isso também, você ganha uma outra coisa, que é a leitura de preocupações e dificuldades reais do público, Uhum. que é o que as empresas sérias fazem. Uma leitura de o que o público pensa, não o que eu penso que o público pensa. Não é o que eu penso que o paciente Fato. pensa. É assim, o que o paciente pensa. Porque uma paciente vem para ti e fala essa frase, eu não voltei no outro profissional porque eu ganhei peso. Isso aí já se torna conteúdo que tu pode fazer no teu Instagram, Também. que vai gerar o quê? Identificação com outros pacientes. E Sim. para mim, teu Instagram é muito legal, justamente, ele não é gigante, Não. mas eu tenho certeza que ele te traz muitas pacientes. E eu tenho Uhum. certeza que tem pacientes que sentam na tua frente e que elas falam contigo como se já te conhecessem, por já te Uhum. acompanhar. E de alguma forma elas pertencem à tua vida
E não foi algo para alguém que olha o teu Instagram e vai pensar, pô, tá super legal, mas o meu tá super ruim, como é que eu faço? Não foi algo da noite pro dia. Sim. Foi um negócio que tu foi construindo progressivamente, foi gerando, assim, cada vez mais identificação com esse teu público. Como é que foi para ti esse processo de começar a trazer essa questão, essa percepção do paciente e começar a gerar intencionalmente essa identificação e esse movimento? Como você mesmo disse, é um processo, né? Porque a partir do momento que eu entendi ali, falei, não, então, que é um pouco da definição do nicho que a gente estava conversando, né? Então, tem demanda, né? Eu tenho habilidade para fazer isso, eu tô gostando de fazer isso, beleza, vai ser esse nicho. Não quer dizer que eu não vou atender pacientes que têm outras. Não quer dizer que eu não vou atender o paciente com diabetes. Tenho também. Mas ele possivelmente não vai ser a maioria. Não é a ideia que ele seja a maioria dos pacientes. E eu preciso deixar isso muito claro na minha comunicação. Então, daí eu fui mudando o Instagram, desde assim, do básico, desde a bio, né? Aquela coisa. O básico, a bio tem que deixar muito claro o que você faz, né? Então, o que você faz não é endocrinologia, né? Então, se é um nicho, então o que você faz agora eu não lembro exatamente como está escrito, mas eu acho que é algo no sentido de trazendo leveza para sua jornada de perda de peso. Então, o que eu faço é Legal. te ajudar a perder peso, né? Sem tantas atitudes extremas, né? Sem muitos radicalismos, né? Que eu sou contra. Então, com mais equilíbrio. E o nome da clínica é Levier, que já passa essa ideia, né? A ideia é ter um feeling ali, todo alinhado. E aí, a partir disso, os conteúdos têm que ser tudo, né? Então, às vezes, no início, eu produzia, claro, é como você mesmo falou, né? Você olha hoje e fala, nossa, mas se você enrolar bastante, você vai ver que não é sempre assim, né? Então, cada hora eu postava uma coisa. Também não tinha uma orientação, não tinha uma ajuda com o Instagram, hoje eu tenho. Mas foi importante até porque quando eu procurei, por exemplo, uma social media, eu falei pra ela. Porque, na verdade, a social media que tá comigo, A ela gente é pode mandar um beijo excelente. para ela? Um beijo pra ela, pra Paula. Beijo, Paulinha. A gente te ama, tu é excelente. Então, assim, ela é excelente. Ela já traz isso quando entra um novo cliente, assim. Olha, vamos construir aqui seu público-alvo, você vai escrever as personas, A, B e C. Vocês fazem isso na Exponencial também. A gente fez esse exercício também. Mas quando eu contratei ela, eu já tinha aquilo muito claro. Então, o exercício... Tanto que eu escrevi, assim, rapidamente. Ela fala assim, olha, leve... Isso é um exercício demorado, né? Pra você refletir. Mas como eu já tinha feito esse exercício várias vezes, eu já sabia. Então, daí... E aí eu falei pra ela, olha, quero produzir um conteúdo pra essa pessoa. O que tiver relacionado... Então, por exemplo, obesidade, pré-diabetes. Pô, super tem relação. Pode ser, né? Mulheres, né? Ali, a maior parte do meu público é mulheres, 30, 50 anos. Menopausa, tem tudo a ver. Então, mas sempre linkando com o assunto principal. O assunto principal é peso, né? Então, com o tempo sendo intencional e nisso, no que eu trago nos stories também. Nem sempre posto tantos stories quanto a Paula gostaria, né? Mas é aquela coisa Mas assim. nos stories trazer também isso, trazer as dificuldades dos pacientes, como que eu ajudo eles com essas dificuldades. Não só o resultado, o milagre, né? Mas o processo. Eu acho que é a coisa real e provas sociais também é uma coisa que tu Sim. traz, você compartilha às vezes uma mensagem que uma paciente enviou, um resultado que uma paciente enviou. E isso é legal porque a pessoa que está ali acompanhando, a gente tem que pensar que o Instagram é uma mídia social para construção de relacionamento. Perfeito. É uma mídia social, é relacionamento. Eu não Sim. estou ali para receber panfletagem. Então, o marketing ali tem que ser um marketing de permissão. Né? O marketing, o Seth Godin é um cara que escreve um livro que é Marketing de Permissão. Mas, basicamente, o resumo da ideia é que já passou a hora que você fala, ei, você que quer perder peso, vem aqui. Não, você tem que pedir permissão para a pessoa para participar da vida dela e, de alguma forma, fazer a tua oferta em algum momento. Só que tu faz isso como? Gerando algum tipo de valor para a pessoa. E como que tu gera algum tipo de valor? Às vezes é compartilhando conteúdos educacionais, que a pessoa vê, nossa, eu tenho essa dificuldade. Compartilhando conteúdos que você gera uma identificação com a pessoa em relação a uma dor, a algo, para que ela pense, nossa, eu também posso mudar isso. Alguns conteúdos vão ser para construir a visão de autoridade sua. Que também é importante para a pessoa ver, nossa, olha, a doutora aqui no congresso, fazendo isso, estudando, sempre se formando, compartilhando, nossa, eu estou muito feliz que aconteceu tal coisa com o paciente. O que tu faz agora tendo equipe,
trazer as outras pessoas da equipe Sim. para falar, compartilhar. Cara, e aí a pessoa vai orbitando ali, ela vai orbitando, orbitando, até que chega um momento que ela pensa, nossa, eu acho que tá na hora de eu tomar essa decisão e de passar numa consulta com a Uhum. Marcela. E o Instagram é bem isso que você falou, né? O relacionamento, o longo prazo. Então, muitas vezes o paciente vai ficar ali meses te consumindo, né? Consumindo seus conteúdos para daí agendar consulta. Eu vejo isso hoje, até no WhatsApp, às vezes eu vou olhar o processo de agendamento e vejo, mandou meses atrás que viu no Instagram, pegou as informações e não agendou. Aí, às vezes, 3 meses depois volta e agenda. E eu acho que isso que você falou tem a ver muito com a gente ser intencional no que quer compartilhar ali. E eu percebo que hoje, assim, quanto mais você produz pro nicho, mais você vê coisas que não tem a ver, mas tem a ver. E você consegue trazer a mesma coisa. Por exemplo, antes daqui eu estava num evento de empreendedorismo. Aí o começo estava assim, né? Falando de decisões, né? Decisão, ação, resultado. Eu já vou mandar para as pacientes. Mandei para as pacientes. Falei, olha, galera, não é? Se você decidiu perder peso, primeiro a gente vai traçar as ações que você tem que tomar. Se você só decidir, mas não agir, não tem resultado. Se você já tá agindo, calma, paciência, o resultado vem. Então, assim, você começa a ver aquele mesmo tema em outras coisas. E é isso. Ah, O mas processo ali vai, Marcelinha, sabe? isso aqui é que coisa de coach, de picareta, né? Tipo, tem gente que pode ir por esse lado de pensar, nossa, que coisa mais clichê. Não, pô, decisão, ação, resultado. As pessoas precisam de motivação. Então, você precisa motivar suas pacientes e trazer isso Sim. para elas. E elas, assim, eu tenho um grupo com elas, né? Acho que foi a minha mensagem mais reagida com um coraçãozinho dessa semana. Porque é isso, não só de, tipo, você tem que decidir, você tem que agir, mas é tipo, olha, se você tá fazendo o que a gente combinou, e às vezes, putz, esse mês não foi tão legal, não teve um resultado, não perdeu peso. Calma, você tá fazendo, sabe? Você tá tomando as atitudes que precisa tomar. Isso vai ser construído ao longo do tempo, porque também a gente tem muito isso. Todos nós, né? Nós queremos resultados imediatos, né? Mas a vida não funciona assim. Então, eu tenho esse contato semanal com elas. Hoje mesmo, cedo, eu respondi uma, porque hoje é o dia de responder todas. E ela perdeu 12 quilos nesse processo já. E me mandou o peso semanal, que está muito frustrada. Estou muito frustrada com o meu peso. Porque deu, sei lá, 2, 3 semanas seguidas não mudou nada. Falei, como assim? Peraí. Você perdeu 12 quilos e você está. Calma. Vamos Você botar isso está. de novo em perspectiva Eu falei, aqui. uma mulher que perdeu 12 quilos já tá chateada? Não, calma. Chateada não. Tá. Como é que tá? Exercício físico tá fazendo? Alimentação. Tá tendo alguma dificuldade? Sabe? Isso é importante, as pessoas desistem, é o que você falou, é normal. E até no trabalho, né, na carreira, no processo do empreendedorismo, de abrir uma clínica, a gente tem dificuldade, a gente tem vontade de desistir, Nossa, não é? eu lembro quantas vezes eu já ouvi tu vindo assim com histórias tristes, tanta coisa que rolou de perrengues que tu teve com a clínica, altos e baixos, e aí tu segue. Então, essas mensagens é para nós mesmos, a gente tem Não que é? lembrar assim, cara, eu tenho que me automotivar muitas vezes, Sim, porque pô, tem dias que são ruins, tem semanas que são ruins, tem vezes que não quero sair da cama, várias vezes, sim. mas a gente tem que se automotivar. E um negócio que eu acho legal, é interessante falar disso, é que começam a acontecer mudanças no mercado à medida que a gente tem uma nova distribuição entre oferta e demanda. E no Uhum. cenário médico, isso é muito gritante. Porque lá atrás, quando tinha poucos especialistas, poucos médicos, era muito fácil ser médico e você já ia ter uma carreira de sucesso, né? Você recebia em dólar, assim, era tipo, Uhum. tem essas histórias bizarras de que tinha poucos médicos. Agora a gente já vive um momento que existe uma oferta muito maior de profissionais, de médicos por aí. Está todo mundo ocupando espaços, muita gente tem boa formação. A demanda para algumas coisas aumentou, porque o público está mais consciente, só que conforme a gente vai mudando essa relação de ter mais profissionais no mercado, e isso para diversos nichos está sendo assim, Uhum. a gente tem que mudar a forma como a gente apresenta o nosso produto e até a forma como é feito o marketing. E aí a gente tem algumas mudanças de cenário. Existe muito o conceito do Product-Led Growth, que é quando um produto ele cresce, se desenvolve pela própria qualidade que aquele produto tem. Uhum. Então, um produto que é bom, ele vai por si crescer. Só que a gente tem que ter um produto bom, porque sim, quem experimentar desse produto
vai ter mais chance de promover esse produto, só que depois a gente passa a ter uma fase que não é só o product-led growth, a gente passa para uma outra fase de ter as pessoas, de ter um member get member, que são tipo, pessoas chamando para também consumir algo, mas agora a gente está numa leva muito grande no mercado, que é o community-led growth, é o momento da comunidade e da geração de movimento. E quando eu falo isso para médicos, parece que eu estou assim, viajando, mas aqui tu é um exemplo perfeito de alguém que está fazendo isso. Sim. Criação de movimento. O que é a criação de movimento? O que acontece? Agora, como todo mundo está na internet, todo mundo recebe anúncios o tempo inteiro de coisas, quando a gente vê um anúncio de alguém, a gente não é convencido de primeira. Mas às vezes a gente se interessa e a gente segue aquela pessoa. E eu começo a seguir a Marcela de Lolo e eu olho ali que ela fala coisas de emagrecimento, que me interessa. Mas ela é só mais uma falando de emagrecimento. Não importa se ela fala que o produto dela é ótimo. Mas aí eu vejo que a Mariazinha e a Joana, elas seguem a Marcela. E eu gosto da Mariazinha e da Joana. E aí eu vou ver e elas estão sempre seguindo a Marcela e um dia uma delas reposta a Marcela. Então, ela trouxe a validação social de que aquela pessoa é real. Então, por mais que a gente esteja num mundo digitalizado, hoje a onda tem sido a criação de comunidades e o aumento de base, porque aí as pessoas conseguem ver essa pessoa de verdade, conseguem entender isso. Sim. E você fez isso com as suas pacientes, começando a desenvolver essa ideia de comunidade. Porque você tem as suas pacientes em emagrecimento dentro de um plano de cuidado, você tem um grupo de WhatsApp com elas, e lá você não fala só de coisas técnicas, você fala de coisas que têm a ver com o teu estilo de vida, teu pensamento, com desafios que você tem, com ideias que você traz. E isso tudo não é medicina, isso é bagagem de vida que você traz junto, mas que isso transforma em diferencial. E agora, a comunidade, ela é um grande ativo que você tem, porque é o ativo protetor da tua marca. Se falava muito em Net Promoter Score, hoje já se fala que é o índice de quanto um cliente vai te promover ou não, vai te indicar para alguém ou não. Hoje já se fala no critério de defensabilidade da marca. Defensabilidade. Por quê? Porque eu tenho, vamos dizer, Android versus iPhone, tá? São comunidades diferentes. E aí, quem adora Android vai xingar iPhone, quem adora iPhone vai xingar Android. Se a gente pedir a opinião de todo mundo, de 1 a 10, o quanto você promoveria esse produto para alguém? A gente vai ter um NPS que não vai ser alto para nenhum dos produtos. Mas tenta entrar na comunidade do iPhone e falar mal do iPhone. Você vai levar pedrada. Porque é uma marca que tem um alto nível de defensabilidade. E aí, dentro da estratégia que você está adotando e seguindo, você está fazendo algo que está gerando uma comunidade que está apta a te defender. Tenho certeza que se alguma paciente entrar na comunidade e falar alguma coisa mal da doutora Marcela, qual que tu acha que vai ser a consequência? Eu acho que eu vou ser defendida ali. Eu acho que não vou precisar nem eu contestar. Alguém já vai contestar por mim. Eu tenho certeza. Acho que teria um movimento. Eu tenho certeza. E aí, sobre isso, assim, o como que criar essa comunidade, o quanto foi para ti desafiador primeiro mentalmente, quanto tempo tu pensou na ideia antes de começar e que impacto que teve para ti trazer através das tuas pacientes uma comunidade? Eu acho que eu tô nesse processo bem atualmente, né? Então, é uma coisa que eu tô aprendendo, mas que ainda é algo desafiador para mim, de fato. Eu acho que isso que você falou da pessoa que, né, tem várias outras pessoas que fazem a mesma coisa que você. Então, no fim das contas, as pessoas não compram o produto, elas compram você. Elas gostaram de você. E um pouco do que eu já ouvi também sobre isso de construção de comunidade tem a ver também com o que você falou do iPhone, Apple e Samsung, né? Que você tem que, para criar a comunidade tem que saber muito claro, né, o que você apoia, o que, né, você é a favor, mas você também tem que deixar muito claro que você é contra. Isso para mim é um desafio. Porque a gente sabe que nas redes sociais a gente, né, trazer aquilo que a gente é contra, coisas polêmicas, né, gera mais comentários, gera burburinho, né? Esse burburinho pode ser positivo ou negativo. E realmente eu percebo que, assim, de vez em quando eu apareço nos stories falando, nossa, uma paciente que passou por um tratamento XYZ que eu achei absurdo, não sei o quê.
direct. A galera comenta no direct. Todo mundo gosta de interagir, gosta de também falar, nossa, eu também acho um absurdo isso. E a comunidade se constrói muito a partir dessa conexão. Todo mundo se identifica com a mesma coisa. E aí, falando um pouco da questão do emagrecimento, que a gente, né, eu falei da mudança de comportamento, construção de hábitos, as pessoas gostam de saber que outras pessoas também têm as mesmas dificuldades que elas. Então, eu pensei, vamos colocar todas elas num grupo de WhatsApp, e daí eu posso ajudar a motivar através do grupo, mas também pode ser um lugar para elas verem que as outras têm as mesmas dificuldades que elas. Então, é isso que a gente tem tentado construir. E também, ao longo desse ano, eu comecei a fazer encontros também, com as pacientes. A gente tem feito os encontros de treinos com as pacientes. Então, essas pacientes que estão em programa de acompanhamento, estão em um acompanhamento mais próximo comigo, eu tenho organizado mês sim, mês não, tá quase mensal essa iniciativa. De uma vez por mês, eu organizo um treino em que eu vou treinar junto com elas, sempre num lugar novo, tipo de exercício físico, um tipo de esporte diferente, para motivar elas e para elas verem também que as outras têm a mesma dificuldade, né? Tem dificuldades parecidas. E a gente se conectar e ser um pouco, né? Acho que, com que frequência você encontra o seu médico fora do consultório, né? Beleza, às vezes você trombou ali na fila da padaria, mas eu vou treinar com a minha médica, né? Então elas ficam, né? Elas postam teve um dos eventos que elas postaram, né? Ah, mas a sua médica faz exercício com você? A minha faz. Cara, isso é o E máximo. assim, isso é o máximo. E é tão pra mim tem sido tão divertido. Eu confesso pra você que as primeiras vezes eu fiquei... É desconfortável, né? Porque é sair da nossa zona de segurança ali. A gente atende no consultório, a gente tá acostumado a fazer aquilo. A gente não tá necessariamente acostumado a fazer um evento para pacientes e falar com elas e treinar junto e se colocar nessa posição, assim, de, vamos dizer assim, líder de um grupo ali, né? É algo que pode ser desconfortável para algumas pessoas. Para mim foi um pouco no começo. Mas eu tenho tido feedbacks tão legais delas. Elas adoram. Elas começam a conversar entre elas e descobrem pontos em comum. E tem sido muito legal, assim. E principalmente porque eu acho que isso tem fortalecido mais meu propósito, sabe? Falando, nossa, a gente que trabalha uma doença crônica como a obesidade, você não vê um desfecho assim. Não é como um cirurgião. Um cirurgião do trauma. O paciente chegou quebrado, ele consertou. Então, assim, de um dia para o outro, vamos dizer assim, ele viu o impacto do trabalho dele. Meu trabalho não é assim. Eu não vou trabalhar hoje e no dia seguinte mudei a vida dessa pessoa. É um processo. E aí, quando eu me reúno com elas fora e nos treinos, chamei pacientes mais antigas que eu não via há um tempo, principalmente o começo do ano que foi maior, eu falo, nossa, realmente, assim, eu tive depoimentos de pacientes, assim, que falaram, eu quero, estava numa roda, assim, no começo do treino, quero falar uma coisa. Não, o seu acompanhamento fez a diferença, depois disso eu decidi isso. Pacientes que pararam de acompanhar comigo, que essa paciente específica, ela voltou a acompanhar no convênio por questão financeira mesmo. Ela falou, esse período que eu fiquei com você fez toda a diferença. Eu continuo colhendo resultados disso, ela tá 6 meses já que eu não vejo mais ela, e ela às vezes manda mensagem, doutora, eu perdi mais 10 quilos. Assim, eu falo, então, nesses momentos eu consigo ver mais, tipo, nossa, meu trabalho faz diferença. E eu acho que para quem é clínico e trabalha com doença crônica, assim, se você não tiver um modelo de atendimento, um programa de acompanhamento, uma coisa assim, você dificilmente, você não vai ter essa sensação com tanta frequência. Porque você não vai ter um contato tão frequente com o paciente, você não vai conseguir acompanhar ele no longo prazo da mesma forma. Então, isso tem sido muito legal. Eu até quero pontuar para quem escuta de fora e pensa assim, meu Deus, mas como é que eu vou fazer isso? Na minha especialidade não dá, no meu contexto não dá. Para ti, isso não foi algo que foi assim intencional no sentido de tomar o formato que está tomando e não é algo que é replicável, que a pessoa pode, eu vou replicar o modelo dela. Não, porque o teu modelo e as coisas dentro dele vão se criando conforme você está se colocando nessa zona de desconforto. Porque eu lembro que há um ano atrás, você não tinha isso, e eu lembro até que teve uma reunião que a gente falou sobre a questão de evento presencial e comunidade, foram pautas, e tu ainda não tinha feito teu primeiro evento presencial. Sim. E eu lembro que a gente até trocou ideia quando tu fez teu primeiro evento presencial, e depois, desde então, tu tem feito assim, com frequência. Só que essa questão do desconforto é questão é que nem se alongar. A gente se alongando, a gente chega mais longe, né? Mas para se alongar e ter um alongamento eficiente, tem que causar um pouquinho de dor, porque se não tá doendo, não tá alongando.
Então, se você está sempre assim, está querendo ir mais longe, mas não está fazendo o alongamento, a Perfeito. coisa não vai dar. E sempre vai ter um grau ali de fricção mesmo para começar. Sim. E aí, à medida que você criou esse grupo com as tuas pacientes do plano de acompanhamento, na tese de formação de comunidade, tem muito essa questão de você tem que ter uma causa, um legado que você quer trazer, e todo movimento tem uma narrativa, um discurso. Então, a minha causa é combater algo. Eu tenho que querer combater algo. E eu preciso ter um líder na vanguarda desse movimento. O líder, ele pode ser alguém que já passou pela jornada ou alguém que ajuda pessoas a passar por essa jornada. Mas a questão é, o inimigo que eu ataco, ele nunca pode ser interno, porque senão a causa perde força. Então, eu não posso falar para os pacientes assim, você está com sobrepeso por culpa sua, e a sua preguiça é o grande vilão. Isso perde força. Agora, se eu tenho uma causa, por exemplo, que diz que tudo que nos ensinaram sobre a alimentação nos últimos anos, muito do que nos ensinaram foi errado, e que as pessoas tentam nos vender fórmulas mágicas, e que a gente vive num contexto de baixa educação sobre como cuidar da nossa saúde, e que a minha causa é trazer essa consciência e te ajudar no caminho de tomada de consciência de forma leve, aí eu tenho uma causa, eu tenho vilões que são agentes externos, Sim. eu dou poder pro público que vai lutar contra isso, e aí tem a pessoa que está puxando o movimento. Só que no amadurecimento de uma causa, para que a coisa possa progredir, você precisa de micro-lideranças. E isso em causas... quando a coisa toma corpo em todo movimento, se for olhar politicamente, eles fazem isso muito bem, movimentos ideológicos que vão surgindo, extrapolando aqui, mas vai surgindo pequenas lideranças que compactuam e seguem aquele conjunto de normas. Então, dentro da tua comunidade, tá tendo pessoas que se identificam e que defendem os mesmos valores e que elas já vão falar coisas que a doutora Marcela falaria. E esse é o momento que fica belo, porque as pessoas começam a se ajudar dentro da linguagem do discurso que você trouxe. Então, você não precisa estar o tempo todo lá ativamente para gerar valor. Mas para construir isso, você tem que estar lá. E você ainda vai ter que estar muito lá. Sim. Mas daqui a pouco vai trazendo também mais a Nutri da equipe, a psicóloga. E vai chegar um momento que a comunidade vai ter vários agentes, né? Tipo, você faz Essa parte da ideia. nossa comunidade enquanto exponencial. Você está aqui, você é uma pessoa que as pessoas vão ouvir e que a gente quer que admirem e que olhem para a história. Então, é um pouco sobre isso, sobre esse processo. E eu queria entender qual foi o impacto que isso teve em te trazer pacientes desde então. Se você notou que começou a vir mais pacientes dentro do perfil que você gostava, o que foi acontecendo? Sim. Eu acho que todo esse contexto geral que a gente falou, né? Do posicionamento, da construção de uma rede social intencional, disso de ter mais contato com as pacientes, acaba que o seu nome é mais lembrado, né? Então, primeiro que vai aumentando o movimento de indicação, né? Isso tem acontecido, tem sido maravilhoso. Mas também de chegar pacientes alinhados realmente com o que você entrega, né? Então, pessoas que, né, têm ali o problema, têm sobrepeso, obesidade, mas que querem um acompanhamento mais próximo, diferenciado, que já tiveram outras frustrações com outros tratamentos muito radicais e que não querem isso, né? Porque tem gente que quer isso e tá tudo certo. Só que a partir do momento que você deixa ali na sua rede social muito claro que você faz o que você não faz, você também, né? Muito provável que você não vai receber aquelas pessoas que buscam o que você não faz, né? E isso tem ajudado muito, com certeza. Legal. Eu consigo ver com muita clareza assim, o discurso da tua narrativa, o inimigo, porque é muito através do que tu Sim. prega. Assim. Eu consigo enxergar isso e ver que cada vez mais tu vai ter pacientes dentro desse público. Provavelmente tu já tem pacientes que agora já vem até você procurando o plano de acompanhamento. Sim, sim, aos poucos sim. E uma coisa que eu acho que é legal a gente comentar também, do que você falou, que é um pouco de amadurecer aquilo também, o amadurecimento do produto. Seja da consulta, do programa de acompanhamento, ou mesmo dessa questão da comunidade, da iniciativa dos eventos, né? A gente tem que começar a fazer da forma que a gente consegue fazer aquilo naquele momento. E começar a testar, né?
Desde a consulta particular até o programa de tudo. Então, o próprio programa de acompanhamento, a gente passou por esse, né? Você acompanhou muito desse processo. Comecei de uma determinada forma, aos poucos fui ajustando de acordo com a experiência que eu estava tendo ali e de acordo com o feedback. Então, de tempos em tempos, eu rodo pesquisa para elas. Né? As que estão no programa de acompanhamento, de 0 a 10, quanto você está gostando, para você qual é o melhor ponto positivo, qual é o melhor ponto negativo, o que você agregaria. Às vezes elas me trazem ideias. Nem sempre ideias que dá para executar hoje, né? Às vezes são ideias que eu falo assim, nossa, quem sabe, daqui a uns anos, quando eu expandir, tiver uma clínica maior ainda, dá para eu colocar isso aqui que ela me sugeriu. E a coisa vai, com isso você vai aprimorando. Então, por exemplo, o treino, né? O evento do treino. O primeiro eu fiz ali aquela coisa, né? Porque a gente se inspira, às vezes, em alguém que fez um negócio muito assim. Você fala, nossa, caramba, mas não tem condições de fazer isso hoje. Não tenho verba pra fazer desse jeito. Não tem, nem sei, nem consigo. Não vou nem fazer. Não, calma, vamos fazer algo mais simples? Tá, e se eu chamar alguém, uma parceira que pode dar esse treino, às vezes pode dar esse treino na parceria para ser mais conhecida, e se a gente pegar um lugar ao ar livre, um parque, não vou ter custo. Vamos fazer o primeiro, testar assim, ver se é legal? Foi assim o primeiro. Aí, aos poucos, não, tá, agora vamos fazer em lugares. Vou procurar lugares que façam uma aula fechada, né? E talvez, né, conseguir ali negociar um valor que seja mais ok, né? Porque também mais pessoas vão conhecer esse espaço, né? E aí, nesse último, aí você foi falando também da questão da comunidade, que surgem os mini embaixadores, né? Sim. Agora, elas são assim... Ai, porque o nosso próximo treino podia ser na minha escola de dança. Eu faço dança lá há 10 anos, eu quero que vocês conheçam lá. E o próximo, a paciente organizou. Olha que legal. Não, veja só. Isso é uma microliderança dentro do teu movimento. Ela veio me falar, eu falei, nossa, fulana, seria muito legal, a gente não fez um treino, um evento com dança ainda, e era uma coisa que eu já tinha na cabeça, pô, pode ser legal, né? É divertido. Ela falou, não, posso conversar com a dona da escola de dança? Porque eu já treino lá, danço lá há décadas. Acho que 10, 20 anos. Claro, pode. Você não tá entendendo. Ela, assim, eu falei, nossa, muito obrigada. Eu só falei, ó, posso tal data. De repente, quando eu vi, tá marcado. Cara, esse é o suco da aula de marketing que tu falou, porque assim, o pessoal acha que é só Instagram, é só não sei. Cara, você criou uma comunidade e agora você tem pessoas que são canais de aquisição para ti. Sim. Essa pessoa é um canal de aquisição seu. E ela é porque ela quer. Porque ela gosta de você e da causa que você defende. Sim. Um dos treinos anteriores, que foi o CrossFit, foi no box que uma das pacientes treina. Ela falou, nossa, queria muito... Porque, você sabe, né, crossfiteiro. Eu já fui muito crossfiteira, né? O crossfiteiro quer levar todos pro crossfit. Então, ela já ficava falando, gente, vamos fazer crossfit. Gente, vamos fazer um treino no meu crossfit. Eu falei, vamos. Aí ela já conversou ali com o dono, depois eu conversei, alinhei. Então, né? Então, os primeiros foram difíceis de fazer. O primeiro foi bem difícil de fazer, bem desconfortável. Nossa, foi extremamente desconfortável. Eu lembro que a gente trocou bastante ideia, porque tu tava, até a gente conversou sobre como fazer uma cobertura mínima de mídia, de coisa assim, porque isso é importante para eventos futuros, né? É importante, mas se você coloca com o tempo, depois eu ajustei o valor do programa, então, ajustando o valor, vamos dizer assim, tem ali já uma verba que você pode direcionar para a questão do evento, mas se você for pensar, fazer a cada mês, a cada 2 meses, e aí, além de pagar o professor, um café da manhã, eu tenho que pagar uma equipe de filmagem, vai ficando custoso, né? Eu fiz isso no primeiro, mas acho que se eu tivesse ficado na minha cabeça que todos tinham que ser dessa forma, tinham que ter uma super estrutura, talvez eu não tivesse feito nenhum e não faria com frequência. E o que elas estão gostando é isso, de ser recorrente. Então, na última pesquisa, o que elas colocaram lá? Os treinos podiam ser todo mês. Que agora é mês 5, tá sendo cada 2 meses. Os treinos podiam ser todo mês. Eu falei, olha, estamos nesse processo. Estamos tentando fazer com que seja mensal agora. Mas quando a gente fica nesse perfeccionismo e acha que tem que fazer e tá tudo pronto, assim, e que o primeiro vai ser... Não, o primeiro não vai ser um sucesso absoluto. O primeiro não vai ser o melhor. As pessoas travam nessa paralisia da análise, né? Você fica analisando todas as variáveis e pensa como que poderia ser e trava e não faz nada. Só que o que tem que ser compreendido é que tudo é o eterno teste AB. Você vai fazer um teste, você vai testar uma possibilidade, você vai fazer aquilo. Se der certo, ótimo, você vai fazer de novo. Se der errado, você aprendeu algo e vai fazer diferente.
E aí eu vejo pessoas que pensam em começar um plano de acompanhamento, por exemplo, e elas já montam um negócio ultra complexo e vêm falar comigo, Matheus, eu não sei como fazer, porque eu quero botar tal profissional e esse outro profissional e tá. E eu pergunto, pera, mas esses profissionais, eles trabalham com você? Não. E você já sabe quem são esses profissionais? Não. E você já tem algum plano que é só com você? Não. Então vamos fazer assim, vamos montar primeiro uma coisa simples, só com você, que está mais sob seu controle, amarrar essa narrativa, explicar para o paciente como isso vai ser bom, e aí você vende o seu plano primeiro. E aí você vai entendendo o que tem para agregar, e aí a pessoa fica assim, nossa, eu posso fazer assim? E daí falo, pode. E meu desafio é sempre assim, fecha, agora organiza isso e oferece para 5 pacientes, tá? Eu quero que você me fale quando você tiver 5 nãos. E eu quero saber que dos 5 nãos. Não quero saber dos 5, eu quero 5 nãos. Até teve uma aluna nossa, Carla, que essa semana ela me falou, eu tive um sim. E daí eu perguntei, quantos nãos? Ela, 13. Eu falei, então vai buscar os 5 nãos, porque o que eu queria, o que eu Porque queria é você 5 aprende nãos. muito com os nãos, né? Esse processo Total. de aprendizado, né? Total. E aí, assim, a pessoa faz, ela vê o que pode melhorar para o próximo. E a coisa não é assim, eu tenho que definir isso porque vai ser para o resto da minha vida assim e eu vou casar com isso. É que nem a questão do nicho. A pessoa sofre, eu tenho que definir meu nicho, eu nunca mais posso voltar e nem atender ninguém diferente. Não, calma. Sim, com Calma. certeza. Respira. Né? E A às gente vezes, vê isso muito nos colegas, né? muito. E às vezes a própria questão de você nichar, pacientes vêm para ti, como você falou, pelo emagrecimento. Mas aí eles vão continuar tratando contigo. Às vezes a pessoa tem o diabetes que ela vai seguir tratando contigo. E ela vai continuar através disso. E uma coisa que a gente não pensa direito é assim, a gente tem que pensar no mercado que está inserido, como que a demanda surge. Então, a questão que você trouxe no início, do diabetes tipo 1, que vem um paciente com, ou aliás, o diabetes complicado. O paciente vem com diabetes insulino dependente por qualquer causa, complexo ali, glicada estourando. Por que ele chegou nesse ponto? Porque já me mostra que talvez seja uma pessoa que por algum motivo não consegue ter uma alta adesão ou um nível de consciência, o que já diminui a chance de que dentro do meu serviço especificamente, eu vá ser a pessoa que vai conseguir converter isso. Então, por mais que existam pessoas que estão nesse perfil, será que são pessoas que querem consumir o que eu tenho para oferecer? É a mesma coisa que pensar, olhar assim, prevalência. Vamos lá. A anemia ferropriva tem uma prevalência enorme. Eu vou fazer um consultório particular de anemia ferropriva? Não, porque anemia ferropriva é em população carente, que não tem acesso ao setor privado. Então, por mais que demograficamente eu tenha muita anemia, cara, se eu quiser tratar isso, eu não vou ter um consultório particular cheio de anemia ferropriva por característica própria. Então, eu tenho que ter essas leituras para poder entender, o que faz sentido eu fazer e como que faz sentido eu me posicionar aqui. E eu acho que o que você falou também é muito a respeito da gente entender qual é o paciente que a gente consegue oferecer uma solução completa. Né? Então, por exemplo, a anemia que você trouxe parece bastante amplo, mas se você... porque você pensou no contexto de carência nutricional, mas muitas mulheres têm anemia ferropriva por causa da questão da menstruação, simplesmente. Então, se você nichar para mulheres ali que, né, idade mais jovem, que às vezes precisam da busca de um método contraceptivo para sangrar menos, porque elas... Isso é uma grande questão, tá? Sim. Isso parece bobeira, mas toda hora eu tô no meu consultório, peço os exames, o paciente está com anemia, com deficiência de ferro. Por quê? Porque não usam um método anticoncepcional que controle ali o sangramento, aí não quer usar anticoncepcional porque acha que vai engordar, não quer colocar DIU porque acha que vai engordar. Aí, olha só. E aí fica ali, aquela pessoa anêmica tentando fazer exercício, terrível. Sim. Agora, se você é uma hematologista que quer, por exemplo, cuidar dessa anemia, aí você consegue, na tua clínica, ter um local em que você vai, se precisar fazer infusão de ferro, você tem como fazer ali. Legal. Tem muita gente que tem a deficiência por outras causas, sim. mas aí até entra a questão de como é que eu ataco esse público. Então, esse exemplo que tu deu, excelente. Às vezes pode ser, qual que é a queixa dessa mulher? Às vezes pode ser que ela menstrua demais e está cansada. Então, eu consigo tratar isso.
Sim. Beleza? Às vezes vai ser a ginecologista que vai pegar esse público, Também. Eu, eu, entendeu? eu fiquei em dúvida qual das duas que eu ia falar, mas Eu pode ser acho que esse também. público vai ser muito mais a ginecologista que vai conseguir gerar uma identificação, porque a pessoa, ela não tá tão ciente da anemia ferropriva quanto ela tá ciente de que ela tá sangrando demais. Sim. Então a gente tem que pensar, cara, dentro do público. Então aqui a gente achou o público para ferropriva, mas assim, vai ser como? Como que eu vou chegar Sim, mas neles? entende o que eu tô falando? Porque é bem isso que você falou, que a pessoa, o outro médico pode ouvir falar, mas obesidade, mas tá em alta isso hoje, todo mundo quer pagar pra perder peso, Já entendeu? já não vai estar mais, É, tipo, como se as pessoas não só fossem que continuar assim, engordando. em todas as áreas tem alguma coisa que precisa de uma solução, que tem uma demanda reprimida ali, e que o paciente, ele quer, ele até paga, mas ele paga pra você resolver o problema dele. Se você for só atender ele e não conseguir resolver de fato o problema de forma completa, né? Então, seja oferecer ali um método, colocar um DIU que vai controlar isso, seja fazer infusão de ferro, entende? Você Uhum. só, que é muito, que é aquela coisa que a gente conversa, né? Você atende o paciente, explica o diagnóstico e você dá para ele mais funças, né? Mais problemas. Agora eu tenho que descobrir isso, né? Mas qual método, mas como é que vai ser? E para repor esse ferro, como é que faz? Onde que faz? Né? Se você não resolver, se você não cuidar, pensar em toda essa logística, você não está resolvendo o problema de forma completa. Não. Então, pensando também no nicho, poxa, pega o que você consegue, né? Se você, às vezes, pegar algo tão específico, ou se eu pegasse algo muito altamente especializado, neuroendócrino dentro da endocrinologia, eu conseguiria hoje, talvez, ter um consultório que resolvesse de forma completa isso? Possivelmente, no meu momento atual, não. Agora, para resolver não, né? Mas vamos dizer assim, tratar a obesidade ali, a solução, vamos dizer, completa que eu preciso, é algo alcançável. Eu preciso o quê? De uma equipe multi, né? Preciso de uma nutricionista, preciso, né? Preciso de mim mesma. Sim, sim. E E, precisa. e no início, como você falou, pode ser só o médico. E tá eh, tudo certo. Você tem que mapear assim o que que é essa Uhum. solução completa, o que eu posso ter dentro de casa, o que eu não posso, quem que eu posso ter Sim, como parceiros para poder tornar isso mais fluido. Mas também. para ti, assim, ó, eu lembro há um ano atrás, quando estava começando a tua clínica, vários perrengues na reforma. Eu lembro que foram botar lá umas prateleiras e furaram o drywall e ficou metade do prego do outro lado da sala, Caos. que estragaram teu sofá. Era assim, era uma zica atrás da outra. E pô, tu ficava desesperada, achava que não ia dar certo. E a coisa assim foi rolando e tu foi cada vez desenvolvendo mais maturidade, casca e Uhum. trazendo pessoas. Como que foi esse processo para ti? Olhando agora, olhando da É. frente para trás, né? Foi um ano e pouquinho só, né? E mesmo assim, é bizarro, né? O quanto que a gente aprende e evolui. Se às vezes a gente olha nosso eu de 2 anos atrás, poxa, é pouquíssimo tempo, mas já muda muita coisa. E eu acho que esse processo faz a gente amadurecer muito, porque você abrir uma clínica, você está assumindo uma estrutura de custo mais alta, assumindo a responsabilidade de contratar um funcionário, então você é responsável, de certa forma, você é responsável para aquela pessoa, né? Chamando outros profissionais que você vai ser também responsável por captar pacientes para eles, né? Por coordenar essa equipe, por definir como vai ser esse atendimento todo. É bastante estresse, né? E aí no início, e aí os perrengues de reforma que você trouxe, né? Então são muitos desafios no início, muitas coisas que, novamente, você tem vontade de desistir, que nem a paciente querendo perder peso, né? Então, normal, acho que é normal que existam obstáculos. E eu tenho percebido nesse processo é que sempre tem algum perrengue. Sempre. Tem perrengues minis, tem perrengues grandes, assim. É, muitos dos perrengues minis, às vezes, ninguém nem vai perceber, assim, não vão ter... Às vezes a gente se estressa muito com o perrengue mini e nem tem um impacto tanto no atendimento do paciente de fato na rotina, né? Então, antes eu ficava doida com essas coisas que aconteciam. Hoje, às vezes, eu fico um pouco menos... Ainda fico doida, às vezes ainda fico. Mas fico menos estressada porque já entendi que isso faz parte. Claro que conforme a gente vai aprendendo ali, treinando as pessoas que estão junto com a gente, aprimorando tudo, a gente passa a ter menos perrengues. Mas tem coisas que são aleatórias. Assim, e você depende de outras pessoas. Depende das pessoas, de quem for seu funcionário, quem for colaborador, você depende dos clientes, você depende de prestador de serviço, você depende...
no final das contas, a questão que eu acho que mais estressa é isso, né? Porque o seu trabalho acaba dependendo do trabalho de várias outras pessoas e nem sempre elas têm o mesmo comprometimento que você tem. E se deparando com isso, como que foi a tua forma de lidar com isso para aumentar o nível de comprometimento dessas pessoas? Olha, eu acho que pensando em equipe, Em equipe. eu acho que o grande desafio é você, principalmente quando você está no início, que nem eu considero que eu ainda tô, é você ter ali a visão de longo prazo, tentar vender para a pessoa, entre aspas, né? Essa visão de longo prazo e mostrar para ela uma progressão, uma evolução dentro disso. Eu acho que essa é a grande questão, porque mesmo o processo do consultório particular, a gente estava comentando antes, né? Todo mundo quer o resultado, mas nem todo mundo quer encarar o processo. Então, na equipe, você tem que também explicar, né, as coisas que você espera que vão acontecendo e o que você precisa de participação deles para que isso aconteça também, né? Então, se você quer ser mais, né, se eu preciso te divulgar mais, quero que você seja mais conhecido entre os meus pacientes, se eu quero captar mais pacientes para você, você precisa, por exemplo, aparecer. Você precisa estar disposto, né? Aparecer, gravar um vídeo no Instagram. Então, eu acho que é estruturar isso, o passo a passo que precisa acontecer, o resultado esperado e alinhar incentivos ali, alinhar uma certa progressão, né? Tipo, olha, com o tempo, né? Tanto em termos de remuneração, em termos de satisfação mesmo com o trabalho. Ter reuniões periódicas, isso é algo que a gente estava comentando recente, até estava na última reunião que a gente teve em grupo na Exponencial, né? Olha, fazer reunião com a equipe, né? Perguntar, né, para elas que estão atendendo comigo, para nutricionista, para psiquiatra, olha, como está sendo sua experiência de atender aqui? O que você vê de positivo, o que você vê de negativo? Tem alguma sugestão? Tá aberto a ouvir também, que pode ser difícil, né? O Igor falou uma coisa muito sábia esses dias, que feedback é que nem assalto, não reage. Né? Tem que receber o feedback, escutar, assimilar. A gente tem que perguntar como quem realmente está disposto a absorver e mudar alguma coisa se for para melhorar e agregar mais para as outras pessoas que estão ali. E é difícil, isso acho que eu já devo ter compartilhado sofrimentos meus com você, de feedbacks. Sim, sim. E às vezes até feedback de paciente, né? O mais recente foi de paciente. Mas a gente deixa mas essa no off. É. Mas o que aquela história me mostrou? Eu acho que eu consegui não reagir ao feedback imediatamente, mas isso me afetou. Eu fiquei afetada uns dias após esse feedback. E faz a gente reavaliar muita coisa. E isso é importante. Mas a gente tem que entender muito o que a gente está se propondo a fazer aquilo ali, se aquele feedback faz ou não sentido. Então, vou mudar algo por causa desse feedback? Talvez sim, talvez não. Né? Essa mudança que as pessoas estão propondo é na direção do que eu quero ir? E às vezes as pessoas trazem ideias maravilhosas. Falam, nossa, realmente isso pode nos ajudar na construção do que a gente quer no final. Às vezes, não. E vale às vezes a é pena nada a ver, tirar um respeito tempo... sua opinião, mas... vale a pena às vezes tirar um tempo para olhar e pensar, tá, legal, mas isso daqui não tem a ver com o meu propósito, então obrigado pelo feedback, mas minha visão é diferente. E acalmar as emoções, né? Porque é o que você falou, às vezes, principalmente quando é algo que é muito importante pra gente, eu acho que é muito difícil não deixar... Você pode até não transparecer, mas eu acho que todos nós, quando nosso trabalho é muito importante pra gente, quando a gente tem algum feedback sobre o trabalho, ou sobre, sei lá, o atendimento da secretária, sobre o lugar que a gente está atendendo, um feedback ruim, isso afeta a gente. Né? Isso deixa a gente ansioso, deixa a gente chateado. Então, tem que esperar esse tempo, às vezes, de acalmar. Para alguns pode ser mais tempo, para outros pode ser menos tempo. E assimilar aquilo e aí pensar friamente o que vou fazer com isso. Né? Então, é o famoso assim, vou pensar. Eu vou pensar sobre o que você me disse. Eu acho muito bom, achei muito legal essa tua resposta, porque eu noto que uma dificuldade enorme que o médico tem é de conseguir definir para a equipe o que ele espera da equipe. Então, você tem que definir o que eu espero de você, porque eu não posso cobrar uma pessoa por não ter feito o que eu esperava dela se eu nunca deixei claro o que eu esperava dessa pessoa. E, ao mesmo tempo, se eu tenho alguma expectativa que essa pessoa faça o alongamento e tente ir um pouquinho a mais,
ela tem que ter incentivos, ela tem que crescer também, porque ninguém gosta de ficar no mesmo lugar. Então, eu tenho que Sim. deixar claro para a pessoa que eu tenho um caminho de crescimento para essa pessoa, se ela fizer aquilo que eu espero dela, e ela tem que entender o como aquilo que eu espero dela impacta o todo, para que ela consiga ver significado no que ela está fazendo, Sim. para uma causa maior, que no caso é a clínica. E muitas vezes o médico contrata as pessoas e simplesmente fica brabinho porque a secretária não fez como ele queria. Uhum. Mas o como ele queria era uma coisa na cabeça dele. Então, se eu falo assim, ó, eu espero de você que você atenda bem o paciente. Legal. O que Uhum. significa atenda bem o paciente? Sim. Vamos definir isso melhor? Atenda bem o paciente chame ele pelo nome, não mande um monte de script sem ele perguntar nada, tente entender a necessidade dele, Uhum. sorria quando ele entrar, se levante, diga boa tarde Sim. e ofereça um café. Às vezes isso é o trate Uhum. bem o paciente. Não demore mais do que 5 ou 10 minutos para responder. Então agora eu tenho uma sequência de checklist assim, de coisas que eu quero que você faça, que são a minha definição de trate bem o paciente. Agora a gente está tendo a mesma comunicação, porque Sim. agora você sabe o que eu espero de você. E se você não fizer isso, aí eu posso te dar feedback, porque o feedback, na verdade, é resultado esperado versus resultado alcançado. Uhum. Se o resultado esperado era esse, o alcançado foi esse, eu tenho que entender dentro daquilo que eu espero de ti, o que pode ser melhorado para que isso se torne isso. Uhum. E aí eu consigo te dar um feedback que não é pessoal, não é você é muito preguiçosa para responder os pacientes, ou você não é Uhum. educada com os pacientes. Você não disse bom dia para esse paciente, não Uhum. chamou esse daqui pelo nome, tô vendo que não está sorrindo para eles e está demorando 20 minutos para responder. Ah, Ser claro, consegue né? melhorar isso? Sim. Aí a gente consegue fazer as coisas andarem, né? Mas a gente tem que ter essa clareza. Sim, e eu acho que também, nesse processo em que a gente está aprendendo, está iniciando, é, às vezes ser bastante sincero, assim, que a gente às vezes não sabe das coisas. Então, Sim. passei por esse processo recente, assim. É claro que mesmo tendo a melhor orientação, mesmo buscando, né, pessoas como vocês, da Exponencial, que eu aprendo muito com vocês, ainda assim, a gente pode cometer erros no caminho, né? E quando você pensa em equipe, né? Às vezes sentar e falar assim, olha, fulana, a gente estava fazendo dessa forma, eu cheguei à conclusão de que eu acho que não foi a melhor, porque se você que tomou as decisões, você precisa assumir também, né? Total. Não tomei a melhor decisão, eu quero mudar isso porque eu vi que eu estava errada nisso, 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 né? E é difícil quando, né, você está aprendendo ali a ser líder e aprendendo a ser chefe. Então, existe vamos dizer assim, uma expectativa de você, né, ser a pessoa que tem as respostas, mas por outro lado, você também quer construir relacionamento com essas pessoas, então você quer ter uma troca em que a pessoa te traga também contribuições, então você tem que estar aberto para isso, e às vezes ter que falar, putz, voltar atrás, olha, eu errei nisso, acho que essa orientação que eu te dei foi nada a ver, vamos tentar de uma outra forma. Ou às vezes eu faço reunião toda semana com a minha secretária, às vezes ela traz uma coisa, ai, doutor, isso está acontecendo, né? Por exemplo, ó, nessa semana a gente teve muito cancelamento, muita desmarcação. Aí o que você acha disso? Né, a Priscila, minha secretária, Priscila, o que você acha? Você percebeu alguma coisa? Você acha que alguma coisa no atendimento que a gente deixou alinhado? Você tem alguma sugestão do que a gente possa mudar para isso? Às vezes, ali a pessoa traz o problema, às vezes ela já até tem uma sugestão. Se você não perguntar, ela não vai contar. E às vezes ela, ai, não, doutora, eu acho que a gente fez tudo, né? A gente fez, seguiu. Assim, e às vezes, assim, nossa, realmente, eu ainda não tenho uma resposta para isso. Ainda não me decidi a respeito disso, Priscila. Vou pensar mais sobre. Se eu tiver uma sugestão, te passo. Porque às vezes tem, né, questões ali que não necessariamente a gente vai ter a resposta naquele momento e conseguir imediatamente ter a leitura. A clareza que você falou é muito bom quando a gente tem essa clareza dos próximos passos, o que tem que fazer, mas às vezes a gente não tem. Uhum. E aí a gente sentar com a pessoa e falar assim, olha, eu tô em dúvida nisso, ainda tô, né, formulando como deve ser, pedir opiniões para alguns colegas, por isso que é bom ter colegas como vocês, né, que a gente pede opinião ali, pega aqui, ali, e às vezes levar um tempo. Teve No coisas com ela total. que eu levei, tipo, um mês, falei, olha,
vou pensar sobre isso. E vai ter momentos assim que se É. você contrata alguém que é uma pessoa cara, uma pessoa com muita experiência, você já tem uma expectativa maior dessa pessoa. Sim. Agora você contrata alguém não num preço tão alto assim, uma pessoa que ainda não tem tanta experiência, você vai ter que ter mais tolerância e entender que você vai desenvolver a pessoa e que Sim. também ela vai, conforme se desenvolver, ganhar melhor. Então, em última instância, a responsabilidade é do dono, no caso, no teu caso, da dona. Porque eu vejo muito médico que fala da sua secretária. Minha secretária é muito ruim. Uhum. Ok, mas e você é o que? É uma vítima do mundo? Assim, você contratou ela. Então, Uhum. ou é um erro de contratação, ou é um erro de treinamento, ou você está errando em não demitir. Porque a responsabilidade é sua, é o seu negócio. Uhum. Então, você vai ficar culpando uma outra pessoa pelo motivo de que teu consultório não está dando certo, que não está convertendo pacientes. Você realmente é tão alheio assim à tua própria existência ou você quer se responsabilizar um pouco e falar, cara, eu realmente tem coisas aqui que eu não sei e eu preciso aprender como melhorar nisso. Sim. E aí esticar a mão e pedir ajuda e ter referências, às vezes olhar Sim. para colegas assim, olhar para colegas que estão bem e não ter aquela arrogância de querer ser o sabe tudo e às vezes Perfeito. perguntar para a pessoa, pô, Marcelinha, eu vi que nesse último ano tu começou a clínica, tá indo tudo bem, tá tudo rolando. Vamos tomar um café? Me conta um pouquinho como tu fez, que eu tô com umas Uhum. dificuldades aqui. Sim. Conversar com pessoas mais experientes. Isso mesmo que eu comentei desse processo de falar, putz, errei. Vou ter que, né? Não foi legal essa mudança que a gente fez, vou ter que voltar atrás. Conversei com colegas e, né, é muito bom ter colegas mais experientes, né? E uma colega que tem uma clínica já há mais tempo, tem vários colaboradores, ela falou, Má, senta com ela, fala, ó, ela sabe que você está aprendendo, né? Ela sabe que eu nunca abri é a primeira clínica que eu abro, que é a primeira funcionária que eu contrato, E tá tudo normal. certo em E tá tudo errar. certo. Ela sabe, chega e fala, porque a partir do momento que você também se expõe ali, né, é importante, né? Senão você fica naquelas. Muitos médicos ficam nessa posição, assim, né? Uma posição quase de arrogância, né? É soberba. Tipo, então, assim, será que você é tão competente assim em treinar, em contratar? Talvez não, né? E tudo certo também. Mas eu acho que a gente tem que reconhecer as nossas dificuldades. E se é o que você quer mesmo, correr atrás. É. Porque, né, somos todos adultos, né? As coisas não vão cair do céu. Jamais. Tem que ir Ainda não atrás. caíram. E outra coisa que é legal que tu falou é que no início pequenas coisas te incomodavam e depois foi se tornando mais resistente a elas. E uma frase que tu trouxe foi que vai ter o perrengue, alguma coisa perrengues. nesse sentido. Vai ter perrengues. Então, assim, se prepara, sai de casa, assim, sabendo que vai vir. Eu lembrei de uma coisa. Lembrou de uma expressão Não, famosa? eu lembrei de um dia. Minha secretária chegou assim na Ah, clínica, ela. Ai, eu falei pro meu marido hoje nada vai estragar meu dia. E daí ela teve um problema assim já para pegar o ônibus. Então assim, tem muitos dias que a gente acorda e fala assim, acorda naquele bom humor, nada vai estragar meu dia. E assim, não estragar, mas eu acho que na verdade estragar você que decide se vai estragar seu dia, mas coisas vão acontecer. coisas vão acontecer. Coisas vão acontecer. Podem acontecer coisas maravilhosas, podem acontecer perrengues. E na maioria das vezes vão acontecer coisas maravilhosas e perrengues. E você decide, né, qual o valor que você dá pra cada coisa e vambora. E já conte com eles, assim, É. aquela coisa, eu fui pego de Vai ter. surpresa. Eu vejo muita gente falar, Sim. assim, até dentro da própria exponencial, a gente tá falando que quer ser cliente, a gente conversa, a pessoa, não, eu vou me organizar aqui, porque financeiramente eu tô assim, assim, assado, mas vamos mês que vem, daí tu conversa com a pessoa no próximo mês, aconteceu aqui um negócio que eu tive festa de aniversário dos meus filhos. Sempre vai acontecer. Cara, teus filhos fazem aniversário todo ano, entendeu? Tem que estar na tua programação. Sim. Então, esse é o tipo de coisa que tem muita coisa que a gente diz que é o imprevisto, o problema. Então, tem coisas que não são imprevistos, que elas já saibam, elas vão acontecer. Você já sabe quais são os seus piores meses do ano. Você já sabe que vai ter Natal, que vai ter... Você já pode se programar para isso. E ainda tenha a expectativa de sair de casa com a guarda alta, porque vai vir bordoada de algum lado. E se você se afetar toda vez, você vai ficar a vida inteira afetado e sem se movimentar. Sim, e
os imprevistos vão ser desde imprevistos financeiros, né? Que se você não tiver... E daí, depois de um tempo, quando você tem a tranquilidade de ter um caixa ali, beleza, você não se estressa tanto, porque eu acho que imprevisto financeiro, acho que é o pior tipo de imprevisto que existe, porque, assim, acho que talvez não tenha nada que seja mais estressante, né? Do que você ter uma responsabilidade ali, ter um custo que você não esperava e não ter como pagar. E imprevistos de tempo. Então, Sim. vai aparecer... Então, eu divido ali minha agenda, eu vou colocando tarefas, divido as tarefas, assim, ao longo da semana. Tarefinhas, coisinhas. Eu sei que não adianta colocar várias coisas importantes no mesmo dia. Porque muito possivelmente vai aparecer alguma coisa em cima da hora. Então, vai ter imprevisto de tempo. Entende? E antes eu ficava muito estressada. Eu falava, meu Deus, as outras coisas que eu pretendia fazer ficarão para amanhã. Eu ficava triste, abalada. E agora vamos lidar com os problemas mais urgentes, né? Vamos lidar, não só urgentes, mas mais importantes nesse momento. Então, quando a gente abre uma clínica, tem muita coisa para ser feita. A real é essa. Tem muita coisa. Muitas responsabilidades. Por exemplo, nossa querida social media, Paula. Tem semana que ela fala, cadê você no Instagram? Cadê os stories? Esqueceu? Esqueceu que tem rede social? Mas tem semana que eu falo, olha, Paula, essa semana não é prioridade. Tô tendo que lidar com questões mais imediatas do que isso. E assim que resolver, beleza. Então, tem todos os pratinhos que você tem que equilibrar ali, mas tem que entender qual que é o que não pode cair. Tem momentos que o outro vai cair, depois você pega e... É preciso maturidade para isso. Assim, eu vou te falar que tô aprendendo, é um desafio. Eu também, é essa questão de planejamento, eu sempre vejo a mim mesmo, o meu eu do futuro, como um super-herói, porque ele tem superpoderes que o Matheus do presente não tem. Isso é um problema pro Matheus do futuro. É, o problema do Matheus do futuro, que é o Matheus de amanhã. E aí eu coloco assim na agenda, assim, uma coisa atrás da outra, e eu penso, cara, eu com certeza vou dar conta de fazer tudo isso. E também acontecia muito disso de eu chegar no final do dia frustrado, porque eu não fiz coisas que se eu tivesse aprendido com os erros do passado, eu já veria que eu não poderia fazer. Então, eu tô tentando melhorar nesse sentido. E até teve uma coisa que eu li num livro de meditação sobre a vida, que a vida, ela vai te dar uma flechada, tá? Tu vai levar uma flechada. Pá! Beleza. E depois vem a segunda flecha. Tum! A segunda flecha também dói, mas ela é opcional. Então, a primeira flecha é a vida. A segunda flecha é você. O que isso quer dizer? Era num contexto de preocupações. Sim. Acontece uma coisa. Pô, é a flechada da vida. Agora, o significado e o sofrimento a mais que eu vou ter mentalmente, porque isso já aconteceu, e o quanto de tempo e energia isso vai me drenar, sendo que já aconteceu, é a segunda flecha. E a segunda flecha é opcional. Então, eu tenho me pegado, quando eu me pego remoendo um negócio ultimamente, eu tô voltando para essa reflexão de, pô, essa é a segunda flecha. Pera, essa é opcional. Só que não é algo tão fácil assim, nós né? parecemos muito maduros aqui falando, até parece que eu não me estresso mais, óbvio que me estresso. Mas pelo menos é o que você falou. Às vezes, né? Putz, eu lembrei. Não, calma, isso é opcional. Relaxa. Exato. Tipo assim, você não precisa se cobrar tanto. Não deu certo. Amanhã é um novo dia. Exato, assim, eu tô longe de estar resolvido com isso. Se tivesse, muito bom. Mas assim, progressivamente tô me tornando mais consciente quando eu entro nesse loop de, não, peraí, não vou sofrer por tanto tempo por causa disso. Sim. Já deu meus 5 minutinhos de sofrimento, agora respira, se centra e vamos fazer o que tem que ser feito. E senão aí... a gente gasta energia com o que não... Total. Marcelinha, e assim, para poder agregar valor de verdade, assim, para pessoas, para muitas pessoas, acho que já deu para agregar um bom valor, mas assim, eu quero que você imagine a Marcelinha lá do passado, de 2, 3 anos atrás, e agora você é outra pessoa. Talvez se ela olhasse para você, ela até pensasse, caraca, hein, foi longe. E aí, o que você falaria para essa Marcela do passado? A gente estava conversando antes disso, né? Que eu acho que a Marcela do passado, ela já tinha uma visão, talvez não clara, mas um objetivo do que ela gostaria de construir. E não que hoje seja a Marcela do futuro também, né? Porque é só um passado, mas, né? Enfim. Agora tá o presente. Agora é o presente, né? Mas, assim, logo mais vai ser o passado, né? Porque a gente sabe que
Uma evolução. Então, quando eu terminei a residência, eu pensava muito nessa construção de longo prazo e as etapas que eu precisaria enfrentar para isso. A gente conversou um pouco disso, né? Poxa vida, né? Então, tantos médicos pensam, daqui 10 anos eu quero atender só particular, quero ter uma clínica minha. Então, precisamos montar essa construção durante 10 anos, não no último ano, não no 9º ano. Então, nos últimos 4 anos eu fui construindo gradualmente, me desafiando, me expondo a vários desconfortos. E eu acho que o que eu diria para ela é que tem valido muito a pena, porque a gente tem que sair muito dessa nossa zona de segurança, por mais que trabalhar para outras pessoas, fazer um plantão, atender um convênio, seja ruim no sentido de, às vezes me sinto esgotado, cansado, não sou bem remunerado, tem alguma segurança naquilo, entende? Eu acho que quem vê, às vezes, a construção, né, o resultado hoje, não, às vezes, enxerga os passos que tiveram que ser dados, os desafios que a gente teve que encarar para chegar no ponto atual. E com certeza eu vou ter que encarar mais desafios ainda para chegar nos próximos níveis. Mas vão ter desconfortos e eles são naturais do processo. Eu acho que com o tempo, o que eu diria para ela é que a primeira flecha, eu gostei dessa da primeira flecha. Porque o desconforto é a primeira flecha, entendeu? Mas você não precisa sofrer tanto com a segunda flecha. E a próxima vez que tiver o mesmo desconforto, você não vai encarar da mesma forma também. Você já vai estar mais calejada. Acho que é isso. Eu acho que é um bom recado, assim. Falei muito, né? Ó, a Marcelinha Caraca, a Marcelinha do passado, ela ouviu muito agora. O corpo do verão se constrói no inverno. É tipo isso. Mas tem tudo a ver, não é? Eu falo que o processo de construção do consultório é igual à jornada de perda de peso. É. Legal. E para quem quiser, assim, para quem quiser um aprendizado prático, objetivo, eu sugiro muito que acompanhe a Marcelinha nas redes sociais. Sugiro muito também que pare agora o que está fazendo para dar uma avaliação de 5 estrelas para esse podcast, se essa moça merece 5 estrelas. Certeza. Mas para que as pessoas possam te acompanhar, Marcela, e ver, aprender contigo agora e ver os próximos passos do teu crescimento, onde que elas conseguem te encontrar? Olha, baita responsa, né? No Instagram, estou ativa por lá. Como disse, algumas semanas muito bem, outras não tanto, mas estamos sempre por lá. Marcela de Lolo, _endócrino. Lolo, o segundo, 2 L's, né, no meio. Acho que vai ter meu nome vai no título. Escrito aqui, vai estar escrito. Porque é Marcela, DILOLLO, é difícil. De Lolo. De Lolo. E aí as pessoas, como elas veem 2 L's no Lolo, elas mandam 2 L's no Marcela às vezes também, mas não é com 2 L's. Recomendo demais que vocês sigam a Marcela e é uma prova de que sucesso não é número de seguidores. Eu sei que você é muito modesto, vai dizer, pô, ainda não tô no sucesso, mas tá trilhando uma jornada de sucesso que eu sei que tu quer alçar voos maiores. Sim. Mas eu acho que o momento que tu tá já é muito legal. Comparado com um ano atrás, é um momento incrível. Eu sei que daqui a um ano vai ser um momento ainda mais legal. E nesse processo aprendi muito com vocês, né? A Exponencial me ajudou muito nesse processo de construção da clínica, de gestão, me ajudou a tomar várias decisões, né? Que eu tenho dificuldade por estar sozinha vamos dizer assim, nessa jornada e ter pessoas como vocês para contar. E até os outros exponencialistas que eu conheci, né, através de vocês, tem sido muito legal. Então, e eu sempre indico, inclusive, para os colegas o Instagram de vocês, que eu acho que o Instagram de vocês é muito rico de conteúdo, né? Então, quem tá pensando aí, quem fica namorando, que eu sei que muitos clientes namoram meses ali, ficam olhando, entro ou não entro para exponencial. Eu sempre falo, olha, que isso que você falou, né, às vezes não tá no momento ideal. Segue lá no Instagram, consome o conteúdo deles. Primeiro que você já vai aprender muito e aí você vai entender mais o que eu tô falando. Se joga, né? Se joga. Se joga. Valeu demais, Marcelinha. Muito bom te ter aqui. E, galera, até o próximo Café Exponencial.